Vamos lá. A primeira escritura que eu quero usar com vocês aqui, na noite de hoje, ela encontra-se em Mateus capítulo 4. Aquele que já está familiarizado com a Bíblia, tem lido as escrituras, sabe que aqui no capítulo 4, Jesus havia sido batizado nas águas por João Batista, e logo após ele ser batizado, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo adversário. E aqui inicia-se um diálogo entre os dois, entre Jesus Cristo e o diabo. E eu peguei aqui alguns versículos, se eu não me engano, eu peguei até o versículo 4. Diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Antes de eu ler o versículo 4 com vocês, eu quero parar um pouquinho aqui e debruçar sobre o versículo 3. Quando o diabo diz: Se tu és filho de Deus, nesse momento aqui você vê que a frase, a irmã Dionísia está aqui, eu não sei se tem mais alguém que é professor, quando ele diz: Se tu és filho de Deus, o diabo nesse momento aqui, ele não estava acreditando que aquele homem diante dele, chamado Jesus, era filho de Deus. Por quê? Eu acredito que vocês todos saibam. Quem não sabe, eu vou passar aqui rapidamente. O diabo, ele tem por nome Lúcifer. Ele era um anjo, ele era um querubim que Deus criou, e ele estava junto de Deus lá. E um belo dia desceu no coração, ou subiu no coração dele, que ele poderia ser maior do que Deus. E ele traiu a Deus. Em resumo, é isso, bem rapidamente. Ou seja, o diabo, ele, antes de ele ser expulso do céu, ele conhecia o Senhor, a majestade, a glória, o poder de Deus. E nesse momento aqui, ele chega a Jesus e ele já tinha ouvido falar que Jesus estava sendo chamado de o Filho de Deus. Mas você nota que o diabo duvidou disso. Se tu és o Filho de Deus, por quê? O diabo conhecia a grandeza do Deus Criador dos céus e da terra. E quando ele viu aquele homem normal, um homem comum, inclusive com fome, depois de jejuar 40 dias, ele falou: esse daí não é ninguém. É só mais um homem que eu vou poder derrubar, que eu vou poder destruir, é só mais um. Esse era o pensamento do diabo. Só esse ponto aqui dentro do versículo 3. E aí eu quero ler o 4, que é o cerne, que é o centro do assunto que nós vamos ver nessa noite, que é guardar a palavra. Então o diabo diz para ele: transforma a pedra em pão, se tu és filho de Deus. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Num momento de fome humana, de um ser humano que estava com fome, Jesus responde ao diabo dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender aqui claramente o versículo 4. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que nem só de pão viverá o homem, e aí ele fala, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós todos aqui, como seres humanos, nós precisamos nos alimentar. Precisamos de proteína, de potássio, cálcio, precisamos de todos os tipos de vitamina C, D, K, enfim, uma extensão de todas elas. E dos alimentos, para que nós possamos sobreviver, viver. Um homem sem água, ele desidrata, e isso pode levá-lo à morte. Um homem sem alimento faz com que ele possa ir à morte. Então, o Senhor Jesus Cristo falou da vida natural, mas quando ele diz que nós também vivemos de cada palavra que sai da boca de Deus, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a nossa vida, ela não consiste apenas no nosso nascimento, crescimento, desenvolvimento
e um dia no nosso falecimento. Jesus Cristo está dizendo que tem algo além desta vida, aonde nós podemos olhar a face uns dos outros, aonde nós podemos ouvir a voz uns dos outros. É disso que o Senhor Jesus está falando. Então, ele diz, olha, o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um assunto que pode nos levar a uma outra coisa dentro das Escrituras, que é a vida eterna, um outro assunto. E eu não quero abrir muito para não fugir do assunto de guardar a palavra. Eu quero tomar isso. Então Jesus está dizendo, o homem também vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem é abençoado, o homem é ajudado, o homem é curado com a palavra de Deus. Bem? Então, vou continuar aqui usando uma próxima escritura. Então, o nosso assunto é guardar a palavra. Amém? Deixa eu só fazer uma menção, porque eu usei só uma parte. Esse capítulo 4 é essa indagação do diabo dizendo para Jesus, transforma a pedra em pão porque você está com fome. O diabo atacou Jesus 3 vezes, falando para que ele transformasse pedra em pão, falando para que ele... o diabo levou ele para um monte muito alto, e lá do alto e disse para ele assim, pula daqui para baixo, porque não está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo estava citando Salmos capítulo 91 para Jesus. E aí Jesus diz para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí no final o diabo leva Jesus para ver o mundo inteiro e diz, olha, tudo isso é meu, e eu posso te dar se você prostrado me adorar. O Senhor Jesus Cristo de novo resistiu ao diabo dizendo, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então o diabo saiu da presença do Senhor. Eu quero que você note, foram 3 investidas do diabo e 3 vezes o Senhor Jesus Cristo usa a Bíblia, que estava escrito para resistir o diabo. Bom, leia depois o capítulo 4 inteiro, que você vai ver e ler isso que eu estou dizendo aqui para vocês, tá bom? Quero ir ao Velho Testamento, livro de Josué, capítulo 1. Josué foi o sucessor do profeta Moisés. Moisés foi levantado por Deus para ir à terra do Egito, onde Israel estava cativo. Israel era escravo dos egípcios, construiu as pirâmides, fez os grandes templos dos faraós, era um povo escravo. Reinou ali por 430 anos, povo de Abraão. Eu gostaria até de entrar um pouquinho na história, mas não posso fazer isso, senão eu me prendo em detalhes e não consigo, vou acabar saindo do assunto. Mas enfim, Moisés, servo do Senhor Deus, havia falecido. E ele, antes de falecer, Deus chama Moisés e diz, chama Josué, filho de Nun, para que seja o teu substituto, para que possa conduzir este povo até a terra que eu prometi. Então o Senhor diz a Moisés, coloca Josué no serviço, coloca Josué como aquele que vai conduzir Israel depois da tua partida. Moisés faz isso. E depois que Moisés faz isso, no livro de Josué, capítulo 1, Josué encontra-se desanimado. Talvez ele pensou assim, poxa, Moisés tirou através do Senhor Israel com mão poderosa do Egito. Foram 10 pragas, água transformou em sangue, vieram piolhos, veio saraiva, veio a morte dos primogênitos. Nós passamos pelo Mar Vermelho em seco, o Mar Vermelho abriu para que o povo de Israel pudesse passar, e o Senhor nos guardou até aqui. Mandou o maná do céu para que comêssemos, tirou água da rocha para que bebêssemos. E Josué talvez pensou consigo, eu não darei conta de fazer o que Moisés fazia. Então, no capítulo 1, o Senhor veio a Josué e diz a ele, olha, levanta-te e tem bom ânimo. Leia todo o capítulo. Quero tomar a partir do versículo 7. Um breve resumo para vocês. Não somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá,
ou da lei. E te ordenou Moisés, meu servo. Ou seja, aqui é uma conversa entre Deus e seu profeta Josué. E Deus está dizendo para Josué que ele fique com os mandamentos. E te ordenou Moisés. Né? Tentei grifar aqui, não foi? Deu uma travadinha. Deu certo. Aí estou continuando aqui, ó. Não te apartes dela. Não se apartar do quê? Dos mandamentos que Moisés te deu. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Nós estamos descobrindo o segredo de uma vida vitoriosa com Deus. Uma vida vitoriosa com Deus não é entregar toda a oferta para a igreja. Uma vida vitoriosa com Deus não é seguir cegamente o líder daquela igreja. Uma vida vitoriosa com Deus é observar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Não tem nada a ver com igreja ou com líder religioso. Mas vamos continuar aqui. Versículo 8. E o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Deixa eu baixar aqui o versículo 9, para ficar separado. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Mas o Senhor Deus estaria com Josué por onde quer que ele andasse, sob uma condição: e ele, por exemplo, meditasse no livro dia e noite. Para quê? Para que ele pudesse ter o cuidado de agir em conformidade com tudo que estava escrito. E ele seria vitorioso. Guardar a palavra de Deus é ser vitorioso. Eu tenho dito aqui para vocês, quem esteve desde o começo, viu eu usando São João 5,39, Atos capítulo 17, a partir do versículo 11, mostrando para vocês, para você que está chegando, vou resumir um pouquinho também, mostrando para vocês a importância de você examinar a sua Bíblia. Porque da mesma maneira que eu, como consumidor, compro uma geladeira em uma loja, se ela vier com defeito, eu tenho direitos como consumidor, neste caso da geladeira que veio com defeito. A loja, ela tem que me fornecer outro produto ou me ressarcir o valor da compra. É meu direito. Ou a loja ou o fabricante da geladeira. Só que se eu não conheço o meu direito, eu vou deixar passar. E o que vai acontecer com isso? Eu vou perder o meu direito que é meu, legalmente falando. Quando você está na igreja, quando você está no culto e você está ouvindo o pregador, vou chamar de pregador, porque em várias igrejas há determinados títulos que são colocados neles: pastores, presbíteros, anciãos e assim por diante. Então, você, como membro da igreja que senta no banco, você deve ouvir o seu pastor e você deve examinar na sua Bíblia se o que ele está dizendo está correto de acordo com as Escrituras. Eu estou conversando com vocês aqui, vocês aceitaram o meu convite, diretamente ou indiretamente, aqueles que convidaram vocês. E você está me ouvindo falar de Deus e de sua palavra. Eu estou mostrando para vocês aonde eu estou usando e onde eu estou me baseando para falar sobre guardar a palavra. Qual é o dever de vocês e o direito de vocês? Vocês pegarem a Bíblia de vocês e verificarem se eu estou falando a verdade, se realmente está escrito na Bíblia. Olha, teríamos cristãos muito melhores e muito mais edificados se eles lessem mais suas Bíblias. Porque tem muita gente, irmão, irmã, permita-me chamar você de irmão, irmã, tem muita gente que diz assim: o que o meu pastor fala, o que a minha igreja fala, está tudo certo. Peraí, só um instante. Sabe esse livro aqui, que vocês veem, só uma parte dele na minha mão, é minha
é direito seu estudar esse livro. Você deve ouvir o pastor, o pregador, mas você deve conferir se o que ele está falando está escrito. É dessa maneira, é seu direito. Como cristão que senta no banco e ouve a palavra, é seu direito examinar as escrituras. E é seu direito chegar naquele que está pregando para você e dizer a ele: pastor, irmão, olha, o senhor falou aí uma coisa aqui que fechou com as escrituras. Não, mas é o pastor. Mas se ele está errado, ele precisa ser você. Você entende? Eu espero que você esteja entendendo a linguagem que eu estou usando. O pastor, ele é uma pessoa que Deus levanta para pregar a palavra. Mas ele é um ser humano, como eu e você. Então, ele está passível de, em algum momento, talvez não errar, mas se equivocar. Por exemplo, tem muita gente que fala algumas coisas e diz que está na Bíblia e não estão na Bíblia. Algumas frases aí muito conhecidas, eu não vou citá-las aqui porque talvez eu erre, talvez eu não me lembre exatamente, mas tem muita coisa que é falado que está na Bíblia, escrito, e não está. São frases bonitas, verdadeiras, mas não estão escritas no livro. E as pessoas atribuem que elas estão escritas no livro. Né? Deixa eu voltar a centralizar aqui para o meu assunto. Uma outra coisa para você que está chegando hoje, qualquer dúvida, vocês que são meus contatos, qualquer dúvida que fique dentro daquilo que eu estou falando aqui para vocês, me perguntem, tá? Indaguem-me, critiquem-me, por favor, tá bom? Atos capítulo 20, apenas o versículo 27. Esta frase que está na tela de vocês aí agora, esta frase quem disse foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, no livro dos Atos. Ele diz assim: porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Se Paulo está dizendo que ele nunca deixou de ensinar toda a vontade de Deus, ele está dizendo: olha, tudo que está escrito na Bíblia sobre Deus é o que eu tenho ensinado para vocês. Eu citei a escritura de Atos capítulo 17. Paulo foi a duas cidades neste capítulo: Tessalônica e Bereia. Tessalônica, ele teve uma série de problemas, ele teve que sair correndo de lá, porque senão eles matariam o apóstolo Paulo. Estava ele e Silas. Quando eles chegaram na cidade de Bereia, assim como em Tessalônica, eles pregavam que Jesus Cristo era o Messias prometido no Velho Testamento, ele havia nascido, morrido e ressuscitado, e que agora o Espírito Santo foi enviado para que os cristãos fossem semelhantes a ele, pegando sua palavra. Na cidade de Bereia, você vai ver isso em Atos 17. Na cidade de Bereia diz assim: e os irmãos em Bereia, os crentes em Bereia, foram mais prudentes do que os crentes em Tessalônica, porque eles examinavam nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com os ensinamentos dos profetas. Ou seja, aquele povo ouviu o apóstolo Paulo pregar e imediatamente recorreu aos escritos. Pegou os pergaminhos, os livros dos profetas e foi olhar para ver se Paulo estava falando a verdade para eles. E é claro, eles creram no que Paulo dizia, conferia com as escrituras. Então, veja a importância de você guardar. Por isso que eu falei que a Bíblia não é um livro de prateleira ou de estante. Você deve examinar sua palavra constantemente. A Bíblia é constantemente. Mateus capítulo 19. Eu vou falar aqui, ler aqui agora, um encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com uma determinada pessoa. Eu creio que muitos conhecem porque ela é chamada de a parábola do jovem rico ou um mancebo de qualidade, depende da tradução, da maneira como colocaram ali o título deste trecho bíblico. Olha o diálogo entre o Senhor Jesus e esse moço. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? A pergunta desse moço, ela é extremamente importante. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? Qual a direção que eu devo seguir? Eu estou passando em uma outra linguagem a pergunta do moço. Eu quero ganhar a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer? Jesus, no versículo 17, diz: questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom?
há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, é escrito o quê? Ô irmão Gil, abre um pouquinho aí o teu áudio, irmão Gil, e fala para mim o que está escrito aqui no finalzinho. Olha só, o Senhor Jesus diz assim: se queres entrar na vida eterna, faz o quê? Obedeça aos mandamentos. O Senhor Jesus falou para obedecer à igreja. O Senhor Jesus falou para obedecer ao líder religioso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: obedeça aos mandamentos. Lembra lá de Josué capítulo 1? Não te mandei eu, que não te apartes da tua boca o mandamento desta lei, medita nele dia e noite. Deus falando para Josué, o Senhor Jesus está falando a mesma coisa para o moço: obedeça aos mandamentos. Mas deixa eu continuar aqui, porque o relógio é implacável. Ao que ele perguntou, o moço pergunta para Jesus: quais mandamentos, Senhor? Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, está citando o livro do Êxodo, capítulo 20. Deixa eu só conferir, para não estar falando algo que não está correto. Onde Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Êxodo capítulo 20. É o que o Senhor Jesus está citando, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. 2 tábuas contendo os 10 mandamentos para Israel. Então o Senhor está citando a Bíblia, os mandamentos para o moço. No versículo 20, replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou assim, guarda os mandamentos, o moço falou: eu já faço isso. Aí o jovem ainda continuou. O jovem ainda continuou dizendo: eu faço tudo isso, Senhor, o que está me faltando? O Senhor, você vai ler lá, Mateus 19, o Senhor, continuando a partir do 21, o Senhor Jesus Cristo diz assim para o moço: olha, vai, ele era um homem rico, vai, vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres, depois vem e me segue. O moço ficou triste. Eu vou vender tudo que eu tenho, toda a minha riqueza, tudo aquilo que eu consegui durante todo o meu trabalho, ou a herança que eu herdei da minha família. O moço abaixou a cabeça, semblante triste, foi embora. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim: é mais fácil que oh meu Deus do céu, é mais fácil, ou seja, é mais difícil que um rico entre no céu, parafraseando, do que um pobre. Eu não quis falar a passagem toda, porque às vezes a mente da gente trai a gente um pouquinho, mas deixa eu recorrer aqui ao livro aos pobres. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu fiquei com receio de falar errado, então estou recorrendo aqui 23 e 24 na sequência. Então esse moço, ele guardava os mandamentos, mas o coração dele estava inclinado à riqueza humana. Isso impediu ele de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas o centro do nosso assunto, eu não quero expandir, o centro do nosso assunto, Jesus está dizendo ao moço: guarda os mandamentos. O moço perguntou: o que eu faço para ter vida eterna? Jesus leva ele a guardar os mandamentos, ou seja, guardar o que está escrito na Bíblia vai refletir na vida eterna de cada um de nós. Deixa eu continuar aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. É um texto maravilhoso este de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, 19 e 20. Quando ascender ou se levantar ao trono do seu reino, mandará escrever um rolo para seu estudo pessoal. Está falando do rei. Quando levantar o rei de Israel, mandará escrever um rolo para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei,
que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Opa, Deus está dizendo que quando se levantasse o rei tinha que ter uma cópia da Bíblia para ele examinar. Olha a importância de guardar a palavra de Deus. Dará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Para quê? A fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé, o Senhor, e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Para que guardar? Para que ter uma cópia do livro? Para que o rei precisava? Para isso. Para poder aprender a amar o Senhor. Então você aprende a amar o Senhor através de sua palavra. 20. Desse modo o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu estou falando e às vezes talvez nem todos conheçam. Essa palavra que eu sublinhei, Torá, ela é atribuída aos 5 livros que são também atribuídos à autoria de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então é chamada de Torá, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, ou um livro da lei simplesmente, Torá em hebraico. Amém? Quero partir aqui para vocês para as 2 últimas escrituras, 2 últimos trechos bíblicos que eu quero usar com vocês nessa noite. Como eu disse, eu repito, se em algum momento eu não estou sendo claro, você ficar com alguma dúvida, me pergunte. Bom, os meus, diretamente, vocês que foram convidados e eu não vi os hábitos de vocês perguntem para o irmão, a irmã que convidou vocês, ou ele responde a vocês, ou ele manda para mim, eu respondo. Se vocês quiserem conversar comigo também, não tem problema, estou à disposição. João 14, palavras do Senhor Jesus Cristo. 15 e 21, no mesmo capítulo 14, palavras do Senhor Jesus Cristo. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Jesus promete o Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, ou seja, se você ama ao Senhor Jesus, você obedece os mandamentos. No versículo 21 ele diz: quem tem meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor Jesus Cristo se revela àquele que ama e guarda seu mandamento. Quando um homem casa-se com uma mulher e a toma como esposa, quando ele a ama, ele vai guardar ela, ele vai cuidar dela, ele vai zelar dela, ele vai trabalhar nela, ele vai sustentar ela, ele vai amar ela. É assim com a palavra de Deus. Quando você crê que a palavra de Deus é Deus mesmo, é o próprio Senhor Jesus, você vai amar essa palavra e vai obedecer. Não é somente ler, mas é também viver e obedecer. Né? Deixa eu partir para a última passagem que eu tenho para vocês. É isso mesmo, a última passagem que eu tenho para vocês nessa noite. Primeira carta do apóstolo João. São os últimos livros da Bíblia. São 3 cartas de João, Judas, depois Apocalipse. Então a primeira carta de João, capítulo 2. É meu último trecho com vocês nessa noite. Para os filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Olha, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, a intercessão pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo, em Cristo e separados do mundo. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você só conhece o Senhor Jesus Cristo a partir do momento que você guarda os mandamentos dele. Aquele que afirma, versículo 4, aquele que afirma, eu o conheço,
e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quero abrir aqui um parênteses e citar a seguinte frase. Vocês me ouviram dizer aqui que vocês devem ouvir o pregador. Se ele errou em algum momento, vocês veem que ele errou em algum momento nas Escrituras, você deve falar para ele: olha, irmão, isso aqui não está correto, o senhor disse. Olha aqui na Escritura, olha na palavra. Porque agora não sou eu, o irmão Denilson. Para quem não me conhece, que entrou a primeira vez não sabe meu nome, Denilson. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Versículo 4. Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aí você olha para mim agora, talvez com cara de espanto, e diz assim: então tem algum pregador da Bíblia que pode estar enquadrado nesse versículo e ser mentiroso? Se você está olhando na tela, você está vendo o gesto com a minha cabeça. Sim. Infelizmente. Aí você diz: mas isso é possível? Não tem bom médico e mau médico? Profissionalmente falando, não existem bons advogados e maus advogados? Não existem bons professores e maus professores? Alguns dedicados, outros não tão dedicados, tanto médico como advogado como professor? Por que pastor não tem pastor verdadeiro e pastor errado? Infelizmente tem. Aí eu volto na nossa primeira lição. É importante que você examine a Bíblia e examine o que você usa. Deixa eu correr aqui porque eu preciso chegar no final aqui. É o último versículo, tá? Versículo 5. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Amém?